Olá, 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 boa noite! Sejam todos bem-vindos, vamos chegando. Deixa eu sair convidando aqui um povo que já faz parte, que me acompanha. Sejam bem-vindos. Se você chegou e está me vendo bem, me ouvindo bem, dá um oi aí, para que a gente possa começar. Uma boa noite a todos. Olha só, essa semana, essa é a nossa segunda live da semana. E eu disse para vocês, se você participou lá da nossa primeira live na semana, na segunda-feira. Na segunda-feira eu falei na live sobre 3 coisas que eu aprendi com o Flamengo sendo campeão. E foi uma live que eu falei sobre inteligência emocional. Então, se você não assistiu, você tem a oportunidade de ir lá no meu canal do YouTube, Beto Freitas, e achar essa live lá de segunda-feira e assistir, que vai valer muito a pena para você. Hoje eu recebi um áudio fantástico de uma pessoa agradecendo por aquilo que eu compartilhei lá na segunda-feira. Então, se você não assistiu, você tem essa oportunidade de ir lá no meu YouTube, no meu canal, e achar essa live que eu falei aqui na segunda-feira. Se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, dá um ok, dá um alô aí, dá um joinha pra cima para eu saber se eu posso continuar e se eu posso dar sequência aqui à nossa live de hoje. Bom, deixa eu fechar aqui. Estão me vendo bem, ouvindo bem? Alguém fala comigo, alguém acena pra mim, alguém dá um oi. Tá tudo travado aqui. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Posso dar sequência então? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Deixa eu acertar aqui um pouquinho. Boa noite, meu povo. Bom. Oi, pronto. Agora sim, agora eu sei que vocês estão aqui comigo e estão me ouvindo muito bem e me vendo muito bem. Então, olha só. A live de hoje é seguinte. A live de hoje eu vou falar sobre quanto vale a sua palavra. Quanto vale a sua palavra? Não vou falar no sentido da comunicação, como a gente já tratou e eu vou fazer no mês que vem agora, em dezembro, a partir do dia 1º de dezembro, não sei se dia 1º, mas enfim, em dezembro eu estou planejando isso, estou aqui montando todo esse cronograma para fazer lives diariamente com vocês, de segunda a sexta-feira. A minha ideia é manter essas lives semanais no mesmo horário e para que vocês possam acompanhar tudo isso. Então é o seguinte, nessas lives eu vou fazer uma série de lives sobre inteligência emocional voltado para metas, para que você comece o seu ano, para que o seu 2020 comece com metas estruturadas, metas planejadas, para que você possa romper o seu 2020. Então, isso é o que eu planejo fazer agora para em dezembro de 2019. Deixa eu só ver aqui porque não sei se está falhando a minha internet ou se é a internet de vocês aí. Enfim, então é o que eu estou planejando fazer agora em dezembro, uma série de lives de segunda a sexta-feira durante todo o mês de dezembro, tá? Então esse é um ponto. E falando sobre isso, lá eu vou falar muito na inteligência emocional, eu vou tirar um dia só para falar sobre comunicação. Vai ser uma série de inteligência emocional e um dia eu vou falar sobre comunicação. Mas hoje eu quero falar sobre o poder, sobre a qualidade, a quantificação das suas palavras. Então a pergunta que eu te faço é essa: quanto vale a sua palavra? A sua palavra, ela tem poder? A sua palavra vale alguma coisa? Deixa eu pegar minha... Voltei. Só pegar minha colinha aqui, que ela acabou caindo. Então, quanto que vale a sua palavra? Quanto que vale o que você fala? Tem muitas pessoas, eu vou falar que isso é uma característica muito de nós brasileiros, que às vezes a gente entra numa loja, vê, experimenta, gosta, eu vou aqui, depois eu volto para comprar. Às vezes você faz uma encomenda ou você olha para alguma coisa e a pessoa está doida ali para vender e você fala, daqui a pouco eu volto. E aí você não volta. Você liga para um amigo e fala, não, pode ir descendo que eu já estou chegando aí.
Você vai dar carona para alguém e aí você liga, não, já estou chegando. Você manda mensagem, olha, estou a caminho e você nem saiu de casa ainda. Tudo isso tem a ver com esse valor da palavra. Pelo seguinte, eu vou voltar assim, a não muito tempo atrás, eu vou voltar, sei lá, 30, 40 anos atrás, até menos do que isso, 20 anos atrás, ainda se existia, ainda existe isso no Brasil, em poucos lugares, mas ainda existe isso no Brasil, existe essa coisa do fazer um acordo no fio do bigode, no poder da palavra. Não, eu falei, é isso, pronto, acabou, não vou voltar atrás. Então, assim, eu vim de uma família do interior. A gente, até meus 7, 8 anos de idade, a gente morou no interior do estado, na cidade de Ibatiba. E lá eu via muito isso acontecer. O padeiro, o cara que vendia pão, ele ia com a canetazinha e ele anotava ali. E no final, no mês, ele ia lá receber e era aquilo ali que valia. Eu via muitas vezes meu avô na mercearia comprando e dizendo, não, dia tal eu venho pagar. E no dia tal ele ia lá e pagava. Então, ou seja, isso é muito importante. A palavra ela tem um peso, ela tem um poder. O negócio é que hoje a gente tem vivido uma sociedade em que a palavra não tem mais serventia, a palavra não tem mais poder nenhum. Tá conectando aqui. Pronto, tô de volta. Dei uma pausa aqui, mas estou de volta. Tá me vendo, me ouvindo. Então, fazendo essa conclusão. Então, hoje em dia, não se existe mais esse poder da palavra. Não existe mais a palavra que você falou e ela é isso, pronto e acabou. Muitas vezes as pessoas estão voltando atrás. Eu mesmo, eu tenho trabalhado comigo, eu tenho trabalhado a minha responsabilidade naquilo que eu acordo, naquilo que eu digo, naquilo que eu falo, para que isso tenha poder, para que isso verdadeiramente faça sentido para mim primeiramente e depois para as pessoas. Por que eu estou falando sobre isso? Hoje eu fui numa reunião, eu convoquei, né, eu chamei uma pessoa para uma reunião, uma pessoa que há 10 dias atrás eu abri uma negociação com ela e há 10 dias atrás uma negociação que eu abri com ela era totalmente diferente do que eu precisava resolver hoje. E há 10 dias atrás eu fui honesto com essa pessoa. Eu sentei com ela durante 1 hora, a gente fez uma reunião e eu fui honesto. Eu falei ali, olhando nos olhos, com sinceridade, eu disse, olha, a minha situação hoje é essa. Eu preciso resolver isso dessa e dessa forma. Vê pra mim o que você consegue. E ela me pediu para mandar um e-mail, eu coloquei tudo no e-mail que eu conversei e ela foi buscar essa negociação. 10 dias se passaram, 10 dias se passaram. Eu convoquei ela novamente. E a situação, o cenário hoje era totalmente diferente. E eu disse para ela, eu fui honesto para ela, eu fui sincero com ela novamente. E ela disse para mim, Beto, aquela negociação avançou e muito. Eu já estava conseguindo a conclusão final do que você me pediu. Porém, eu vejo nos seus olhos hoje a mesma honestidade que você me falou há 10 dias atrás. Por que isso, gente? Porque eu fui fiel com as minhas palavras. Eu não usei de manobra para ganhar vantagem em nada. Muito pelo contrário, eu expus a minha vida, eu expus o que estava passando, a minha necessidade daquele momento. 10 dias se passaram e o cenário mudou totalmente. E eu fui honesto novamente com essa pessoa e ela conseguiu entender. Por quê? Porque a minha palavra com essa pessoa tem poder. A gente não se conhece, a gente não se conheceu num bar, a gente se conheceu como colega de profissão da minha antiga profissão como corretor. Há 3, 4 anos que eu sou atendido por essa pessoa, não vou falar o nome dela aqui, mas quem me conhece vai saber quem é. Tem 3, 4 anos que eu sou atendido por essa pessoa e eu sempre fui fiel, eu sempre cumpri aquilo que eu falei com ela, aquilo que eu tenho dito para ela. Então a gente tem uma relação comercial muito boa. Por quê? Porque a palavra tem que ter poder. Então, como eu disse, o meu avô lá atrás, ele comprava na mercearia sem dinheiro. E ele falava, ó, dia tal eu volto para pagar. E ele voltava para pagar. Minha avó comprava com o padeiro e falava, pode passar tal dia que você vai receber. E tal dia ela ia receber. O que acontece hoje é que a gente tem tanta agenda, tantos compromissos, tantas coisas a fazeres, que a gente perde
o valor das palavras. E às vezes a gente está enganando, está mentindo pessoas que a gente ama. E aí a gente fala, eu tô me colocando nesse barco aqui também. Às vezes eu tô na rua e às vezes eu tô num cliente, aí minha esposa fala, amor, cadê você? E eu falo, estou a caminho, mas eu nem acabei a conversa, eu nem interrompi a conversa. E eu comecei a parar e pensar nisso. Não, eu tenho que mudar essas coisas. Porque a gente tem que ser, nos mínimos detalhes a gente tem que corrigir. Nos mínimos detalhes a gente precisa cumprir, a gente precisa ser fiel, a gente precisa ser real. Então, 3 coisas que eu quero falar para você sobre palavra, o poder da palavra, ou quanto vale a sua palavra, para você avaliar e saber verdadeiramente o valor da sua palavra. Primeira coisa, as suas palavras precisam ser impecáveis. Você precisa ter eu vou falar assim, impecabilidade na sua palavra. O que você fala, você cumpre. Então, se você fala que vai acordar 6 horas, acorde 6 horas. Se você fala que em 10 minutos eu estou aí, esteja lá em 10 minutos. Se você fala que vai durar meia hora, que dure meia hora. Se você falar, olha, amanhã eu volto para comprar, volte amanhã, ainda que não seja para comprar, mas dê uma boa explicação para aquela pessoa por que você não está comprando. Isso é impecabilidade da palavra. O que acontece? Hoje, casamentos estão sendo destruídos porque falta impecabilidade na palavra. Relacionamentos de amizade estão sendo destruídos porque falta impecabilidade na palavra. A mesma situação aconteceu comigo. Eu tenho um negócio com um amigo e eu liguei para esse amigo, eu combinei algo com ele e ele deixou a dizer que estava tudo certo. Porém, ele não disse que estava tudo certo. 3 dias depois, aquilo tudo se desfez. Aquela expectativa que eu estava, não, vai dar certo, isso, aquilo, tudo mais. Aquela expectativa que eu estava, esse meu amigo simplesmente falou, não, Beto, eu quero que continue do jeito... Eu queria uma mudança na negociação. E ele falou, não, vamos deixar do jeito que está. E aquela expectativa toda que eu criei, ela foi jogada por terra por conta dessa coisa de... deixar a entender uma coisa e depois ser outra. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E isso tudo, gente, isso tudo tem a ver com inteligência emocional. Isso tudo tem a ver com força de caráter, força de presença. Você precisa ser impecável com você mesmo. Então se você sair, vou dar só um exemplo aqui, se você sai para fazer uma caminhada e fala assim, eu vou caminhar 20 minutos, não pare de caminhar com 19 minutos. Só pare quando fizer 20. Seja impecável com as palavras que você diz ao seu respeito, com as palavras que você, com o compromisso que você assume com você mesmo. Assim você começa a mudar o jogo e assim você vai começar a mudar as suas relações. Assim você vai começar a mudar aquilo que está diferente. Hoje eu atendi, hoje eu recebi algumas mensagens de um casal de amigos meus assim e aquela situação me deixou muito chateado porque existia algo que estava combinado, no meio do caminho descombinaram tudo e aí no final das contas o caldo estava entornando por conta de uma simples situação. Uma palavra que não foi cumprida, um compromisso que não foi cumprido e aquilo estragando totalmente o relacionamento, totalmente a situação. Então, se você passar a ser mais impecável naquilo que você faz, você vai ver grandes resultados acontecendo na sua vida. Por quê? Porque a gente tem vivido num mundo em que não existe mais essa coisa da palavra. Você fala algo e aquilo não tem valor nenhum. Principalmente nessas relações comerciais. A pessoa te liga, você fala, não, amanhã eu te ligo dando retorno. E você nem lembra mais de ligar para a pessoa. Escreva no seu caderno, tenho que ligar para fulano de tal, dar o retorno sobre isso. Isso é o primeiro passo do poder da palavra. O segundo passo do poder da palavra é a fidelidade da palavra. Seja fiel à palavra. Não diga algo para que a pessoa... Não, eu disse isso, mas a pessoa tem que entender aquilo. Não seja fiel. Se a palavra é isso, seja fiel àquilo que você falou. Ah, não, mas eu disse isso, mas não era bem isso que eu queria dizer. Não, seja fiel ao que você está dizendo. Seja fiel ao seu acordo. Seja fiel àquilo que você está falando. E você vai ver como que isso vai trazer mudança para a sua vida, para os seus relacionamentos comerciais. Seja fiel. Não fale algo que gere dupla interpretação. E se gerou dupla interpretação, diga para a pessoa exatamente o que você está dizendo com aquilo ali. E aí,
também está uma grande situação. Hoje eu vejo que muitos relacionamentos até próximos a mim, estão abalados, estão de certa forma aquela coisa assim, vamos falar de casamento, né? Aquele casamento tá abalado, sabe? Um tá com ódio, com raiva do outro, porque tá faltando fidelidade. Fidelidade da palavra. Mais do que fidelidade da palavra, fidelidade dos acordos, sabe? Quando a gente casa, a gente faz acordos. Quando a gente casa, eu digo que casamento é uma sociedade com papel passado. Então, quando a gente casa, a gente atesta isso no papel, a gente chama padrinhos, madrinhas para atestar aquilo ali, aquele compromisso todo. Mas muito mais além da festa, da certidão de casamento, muito além disso, a gente precisa ter acordo entre o casal. A gente precisa ter acordo de marido e mulher. E para gerar um acordo, a gente primeiro precisa fazer um levantamento da seguinte forma: quais são os papéis? Eu, Beto, como marido, eu tenho acordado com a minha esposa qual é o meu papel dentro do casamento. Como marido, eu tenho o meu papel. Como pai, eu tenho o meu papel. E da mesma forma, a Fernanda, ela tem o papel dela, ela tem como esposa, como mãe, ela tem o papel dela. E isso a gente tem que amarrar muito bem essas coisas. Por quê? Porque senão um vai se metendo no papel do outro, um vai se intrometendo no papel do outro e esquece de ser fiel àquilo tudo que fez lá atrás. E hoje, no casamento, a gente acha que infidelidade é somente infidelidade conjugal. A pessoa trair a outra, a pessoa sair, fazer... Não é só isso. Fidelidade é em tudo, principalmente nas palavras. Você precisa ser fiel nas palavras. Comece a praticar dessa forma como eu falei. Ligando, dizendo: estou a caminho, estou em tal lugar, estou fazendo isso, estou há tanto tempo daí, em tanto tempo eu chego. Começa a ser fiel nas pequenas palavras, nos pequenos acordos. Aquilo que você se comprometer a fazer, se vira e faça. Assuma o seu papel e seja fiel a isso. Seja fiel àquilo que você está prometendo, àquilo que você está dizendo que é capaz de fazer. Então já falei da impecabilidade e da fidelidade. Volto a dizer, muitos casamentos estão sendo destruídos por falta de fidelidade. E não falo de fidelidade conjugal, extraconjugal. Estou falando de fidelidade, de palavras, de acordo, de compromisso. Fidelidade em tudo ali o que está sendo cumprido. E terceira coisa, para nossa palavra ter valor, para nossa palavra verdadeiramente ser uma palavra de peso, uma palavra que eu falei é isso, pronto, acabou. Uma palavra que quando eu falar numa loja, olha, separe isso daqui para mim, porque amanhã eu volto para comprar, quando eu chegar lá no outro dia, aquilo vai estar separado, porque a pessoa acredita, porque ela confia. Quantas vezes você já pediu para separar algo, para separar uma roupa, não, amanhã eu volto, e nem ligar para dar satisfação? Sabe o que é isso? Você está gerando isso em você. Entenda uma coisa, a palavra ela tem um poder de bumerangue, ela vai e ela volta. Aquilo que você tem feito com os outros, aquilo que você tem falado, aquilo que você tem quebrado de compromisso com os outros, você pode ter certeza que isso vai voltar contra você. Você pode ter certeza que isso vai voltar. As pessoas vão começar a te prometer algo e não vão cumprir. As pessoas vão começar a falar coisas com você e não vai ser bem aquilo. Então comece a mudar isso. Terceira coisa para a gente seguir e encerrar nossa live de hoje. Você precisa ser honesto. E a honestidade, ela passa pelo seguinte, por uma força de caráter. A honestidade é uma das forças de caráter. Seja honesto com você. Primeiramente, seja honesto com você. Aquilo que você prometer para você mesmo, aquilo que você quer realizar, aquilo que você quer mudar em você mesmo, seja honesto com você. Seja impecável, seja fiel e seja honesto, começando por você. As palavras que você fala, os compromissos que você assume com você mesmo. Cumpra isso. Cumpra, execute dessa forma. Amarra esse contrato no fio do bigode, como diziam os antigos. Seja fiel a você mesmo. E você vai ver como que isso vai mudar. Como que isso vai mudar as suas relações. Como isso vai mudar as suas relações comerciais. As suas relações amorosas. Seja fiel a você mesmo. Hoje,
a Fernanda, nós temos uma filha, a Helena. A Helena tem 2 anos, vai fazer 2 anos e 6 meses. E às vezes eu viro pra Helena no momento ali que ela tá fazendo uma birra, uma pirraça, eu falo, Helena, se você não... Olha, eu vou te tirar isso. Olha, eu vou... E aí Fernanda vira e fala, amor, não prometa algo que você não vai fazer. Ela fala assim, seu coração é molengo. Então, se você disser que vai fazer, pega e faça. Pega e faça. E às vezes eu tenho que colocar alguma coisa de castigo, que eu brinco assim, ó, eu vou colocar a cadeira de castigo. Olha, eu vou tirar essa cadeira e vou trancar ela na varanda. E às vezes eu faço, porque meu coração por dentro, ela começa a chorar. Não, papai, desculpa. Ela já aprendeu a pedir desculpa. Desculpa, papai, desculpa. Mas eu vou e faço, porque eu preciso mostrar para ela que a minha palavra, ela é uma palavra honesta, ela é uma palavra verdadeira, ela é uma palavra impecável e eu cumpro com aquilo que eu falo. Então, a própria educação da Helena tem mudado totalmente a minha consciência em relação a isso. E eu falo pra vocês, gente, eu tô aqui vou falar assim, eu tô aqui com a minha pele em jogo. Eu, por várias vezes, por vários anos, como corretor, que é uma profissão que é conhecida, eu não estou generalizando aqui, não estou colocando todo mundo, eu conheço corretores, eu conheço pessoas que são extremamente impecáveis naquilo que fala, mas a corretagem tem muito disso. Você fala, não cumpre e tenta, às vezes para não perder o cliente, não, estou chegando em meia horinha, e em meia horinha você não chega, porque você ainda está acabando de atender outro cliente, e você quer segurar aquele cliente, e aí fica essa coisa toda. Mas eu tenho aprendido de alguns anos para cá a mudar tudo isso, porque isso vira um mau hábito, isso vira um hábito ruim, um hábito que não te leva a lugar nenhum, muito pelo contrário. Ah, Beto, mas quer dizer então que agora eu não posso nem falar que eu vou chegar em meia hora e chegar em 1h30? Não, começa a mudar em você, começa a mudar essa consciência em você e você vai ver como que esses aspectos vão começar a mudar a sua vida. Então, 3 coisas que você precisa saber sobre o valor da sua palavra. A sua palavra precisa ser impecável, a sua palavra precisa ser fiel e a sua palavra precisa ser honesta. Primeiramente, seja honesto com você. Primeiramente, seja fiel a você. Primeiramente, seja impecável com você mesmo. Só prometa aquilo que você possa cumprir. Só prometa aquilo que você de verdade é capaz de cumprir. E para encerrar, eu quero falar sobre isso, que a palavra, ela tem um valor. Ela tem um valor. Ela tem um valor de mudar, ela tem um valor de acrescentar. E é isso que eu vou falar lá em dezembro, quando eu for falar de inteligência emocional. Eu vou falar uma live, eu vou fazer só sobre comunicação e eu vou falar do valor que tem a palavra de mudar, de gerar mudança, de construir, de destruir. Mas a palavra ela também tem um valor real e um valor emocional. Então, muitas das vezes, você está ferindo quem você ama, porque você não tem sido fiel, você não tem sido honesto, você não tem sido impecável naquilo que você promete, naquilo que você está dizendo que você vai fazer. Então, para e pensa sobre isso e comece a mudar hoje. Atitude, assim, vocês sabem, vocês me conhecem, vocês que estão caminhando já comigo, vocês sabem disso. A atitude de mudança começa a mudar, começa a ter poder nas suas palavras a partir de hoje. E é isso. Eu fico por aqui. Beijo grande para vocês. Em breve esse vídeo vai estar lá no YouTube. Continue nos seguindo, nos acompanhando e vamos. Seja fiel, seja honesto, seja uma pessoa que tem uma palavra impecável. E você vai ver como que isso vai mudar você mesmo e as suas relações amorosas, profissionais e comerciais. Beijo!